Olá, sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Quintal do Direito. Comigo hoje, doutora Gabriela Mafra, advogada, minha amiga. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, doutor Massuqueta. É uma honra estar aqui contigo. Faz bastante tempo que não nos vemos, muito. É realmente um prazer estar aqui contigo hoje. Que bom, doutora. Que bom a senhora estar aqui no nosso quintal, né? É um prazer de todos, tanto meu quanto da produção. Está todo mundo feliz em ter a sua companhia aqui hoje. Muito obrigada. Doutora, vamos abrir o nosso papo de quintal aqui, falando um pouco de pet. A doutora é mãe de pet? Sim, eu tenho 4 gatinhos. Gosta muito deles? Muito. Trato como filho, né? São 4 animaizinhos peludos. Eu quero trazer aqui um caso concreto para vocês também que estão acompanhando o nosso quintal, fazer uma análise. Na tela, produção. Essa mãe de pet, em defesa do seu bichinho amado, teve brutal agressão a seu desfavor. Uma tentativa de homicídio. Doutora, veja bem, esse rapaz de vermelho, ele está em punho de um pé de cabra. Se não tivesse essa terceira pessoa, essa moça de short jeans, arrancando da mão dele, tinha sido vitimada essa moça. E se você analisar no vídeo, ele dá muitos socos no rosto dela. Põe a foto dela na tela, por gentileza, produção. Ela ficou desta forma. Ela teve o seu nariz todo dilacerado por dentro, perdeu toda a cartilagem do nariz. E sem dizer também o fator emocional dela. Então, pessoal, estão acompanhando aí? Vamos deixar essas pessoas famosas, né? Vamos divulgar aí o nome deles. Felipe Menezes e Nayara Gonçalves. Eles são da cidade de Matinhos. São do bairro Sertãozinho. Então, gente, isso é inaceitável. Ninguém compactua com isso. Divulguem, compartilhem. Essas pessoas têm que ser presas. Vamos achar o paradeiro deles. E quem tiver as redes sociais dessas pessoas que eu falei agora, manda aqui para o quintal que nós vamos divulgar para que eles possam ser presos. Doutora, o que a senhora acha dessa situação toda? Primeiro, doutor, que eu queria entender o que motivou, o que levou essas pessoas. Ela estava defendendo o bichinho dela, o que aconteceu? Então, existiu uma agressão ao pet dela. Essas 2 pessoas que passaram ali, passaram atacando pedras no cachorro e incitando ele a latir muito. Quando ela foi até a varanda da sua casa, ela falou, vamos parar de fazer isso. Aí começaram a atacar pedra nela e paus. Aí ela desceu para tentar conversar com eles, para não fazer aquilo, porque não era a primeira vez que eles faziam aquilo. Eles são vizinhos ali? São vizinhos, aham. Aí, quando ela desceu, a mulher puxou ela para fora do portão e começou uma agressão brutal. Não, e dá para ver mesmo ali que se o cara que está com o pé de cabra, ele poderia realmente ter matado ela. E esse outro rapaz aqui que vem até o cara para tentar separar, provavelmente, se ele não tivesse vindo, também teria chegado a um homicídio aqui. Pois é, foi muito triste. E não foi localizado essas pessoas até o momento. Né? Foi chamado de diligência policial na hora, levaram o tempo hábil, né? E quando chegou lá, essas pessoas já tinham se evadido e as buscas policiais persistem desde o dia 10 de novembro. Nossa, é recente, tem uma semana, então. Exatamente. É interessante, doutor, que nós, como advogados criminalistas, as pessoas às vezes acham que a gente não se importa, né, com a criminalidade, que a gente, em certo grau, apoia esse tipo de situação, quando na verdade é completamente o contrário, né? Não. A gente apoia o direito das pessoas terem uma defesa técnica correta, né, ter os direitos observados, mas jamais apoiar esse tipo de agressão. Nunca. Nós somos legalistas e com certeza. Todos têm que entender isso. Doutora, quais são os crimes que ensejam face a esse casal? Na minha opinião, tá? Tentativa de homicídio. Vamos colocar de volta a foto da moça aqui em tela.
Pra mim é tentativa de homicídio, porque principalmente o rapaz de vermelho, ele tava com o pé de cabra e dá pra ver que ele espanca demais a cara dela e ela tá no chão. Podia, com certeza, chegar no homicídio tranquilamente. Mas se por acaso, por algum entendimento, não for tentativa de homicídio aqui... Pode tirar a produção. A gente tem pelo menos uma lesão corporal grave. Pelo menos. Mas aí eu acho que é muito fraco porque aconteceu, né? Pois é, a defesa deste caso está pautando pela tentativa de homicídio, vez que dá para ver ele diversas vezes golpeando ela com o pé de cabra. Né? Então, Sim. se persistisse mais alguns minutos ali, Não, já era. provavelmente ela tinha perdido a sua vida. E não é como se ele só quisesse causar um dano físico pro corpo dela, né? Ele queria realmente acabar com ela. E Dá pra sentir também, isso. doutora, existe crime face também ao pet, né? Com certeza. A gente aqui pode observar alguns direitos, por exemplo, tem o direito de privacidade, tem o direito de ter o animal dela, de ter a própria casa dela não violada, mas isso também abrange o direito, né, dela ter um pet. Imagina, eu não sei o que leva as pessoas a tirar pedra, ofender o animal alheio, mas com absoluta certeza isso ofende o direito dela de dispor daquele animal. A gente estava conversando um pouco antes sobre os animais, etc. E até onde a gente vai pelos animais, né? Sim. É muito fácil também a gente... É difícil eu falar sobre isso porque eu sou vegetariana, né? Então, eu já faço muita coisa que é não comer animais. Mas, falando especificamente no âmbito dos pets, a gente já trata como filho, né? E mesmo que a gente não tratasse, eles têm direito de serem seres vivos e... Gato mia, cachorro late, enfim, cada animal tem o seu próprio som, tem o seu próprio espaço. Não tem por que as pessoas ofenderem, ultrapassar mesmo a integridade física, patrimonial e até mesmo de existência desses animais. Pois é, doutora. E é muito triste, né? E nós temos... como exemplos aqui, o Dr. Matheus Loyola, que é um grande defensor dos animais, e a gente acompanha a página dele e vê quantos animais são resgatados em estado lastimável. Mas o que me deixa mais revoltado é alguém achar que tem o direito de espancar uma mulher da forma que foi espancada essa moça. Até onde vai a falta de controle emocional das pessoas, né? Porque uma coisa, discordo de tal pessoa, estou com raiva, mas em que ponto é que as pessoas ultrapassam esse limite e começam a ofender a integridade física, a honra? Porque até xingamento já me parece que é ultrapassar bastante limite, né? Mas chegar a espancar a mulher e pé de cabra. Pois é. Se não tivessem os outros vizinhos ali dando essa segurada, a gente não estaria contando essa história hoje, estaria contando outra. Estaria contando outra. E uma história triste, que seria muito mais triste para a família hoje, né? Com certeza. E isso enseja vários fatores, né? Além desse ponto que nós tivemos aqui, também temos para discutir hoje o assédio. O assédio do homem para com a mulher. Até quando é ou não é assédio? Qual que é a linha tênue que vai dizer que foi assédio? A senhora tem uma base para isso? Vamos lá, existem vários tipos de violências contra a mulher, né? Eu sou bastante defensora da Lei Maria da Penha, até porque ela é muito importante para trazer um pouco mais de equilíbrio na sociedade. Por outro lado, precisa ser usado com bastante responsabilidade. O que acontece? Me parece que o assédio ele acontece a partir do momento que se ultrapassa limites. Da mesma forma que a gente estava falando agorinha sobre ultrapassar limites em relação à integridade física, honra, etc., também existe em relação à dignidade da mulher de ser respeitada como tal. E não só como, enfim, um objeto desejável. Então, me parece que o que é saudável a partir do momento que você vê uma pessoa, tá num ambiente adequado, e daqui a pouco a gente pode conversar sobre o que é ambiente adequado também, e demonstra interesse, e a pessoa diz não, tem esse retorno não, e você não tem assédio. O problema é quando ultrapassa esse limite.
disse não, continuei, aí é assédio. E isso para os dois lados, tanto do homem contra a mulher, tanto quanto da mulher contra o homem. A diferença é que normalmente as mulheres têm medo de morrer e os homens não têm o medo de morrer. Essa é a única diferença entre uma coisa e outra, por isso que a lei tutela. Mas... Não, eu acho que é diferente. Eu acho que a diferença é que nós vivemos num mundo patriarcal, onde que predomina o machismo e o homem se sente confortável em ser assediado pela mulher. Ou seja, Sim, seria concordo. um ápice para ele ser assediado. Já as mulheres, não, né? Porque existem limites realmente. Né? Então, mas nos dias atuais, com tão fácil acesso à informação, é muito triste ver algumas mulheres usurpando do termo assédio por uma simples mensagem, né? Um simples gesto de personalidade para cima, né? Então, até quando nós vamos viver desta forma, né? Várias mulheres usurpando dessa circunstância. É que me parece que daí a gente precisa desenvolver bastante a sociedade ainda, porque como o doutor falou agorinha, é uma sociedade patriarcal, o machismo predomina. Então as mulheres já precisam lidar com esse assédio, seja moral, seja sexual, em ambiente de trabalho, entre os colegas, faculdade, escola, família, a vida social como um todo, né? Nós mulheres já temos que lidar com isso o tempo todo. Então, às vezes a gente só quer ser respeitada como um ser humano, né? Estou sendo contratada para tal coisa. É só para isso. Ou, estou sendo convidada para um podcast. É para isso. Um cliente homem, né? Eu sou advogada, veio um cliente homem no meu escritório, eu só quero tratar com ele assuntos do caso dele, do processo dele. Não quero que tenha que ultrapasse esse limite, porque este ambiente aí é onde a gente entra em ambientes adequados, que me parece que a gente precisa sempre observar. É claro que somos seres humanos. Às vezes, eu tô lá tratando um cliente. Não é o meu caso, porque, enfim, tem um relacionamento sério hoje, mas vamos supor aqui, tem uma mulher que tá tendo primeiro contato com o cliente, passou a ter um interesse por ele, mas talvez aquele não seja o melhor momento para conversar sobre. Talvez, em algum outro momento, seja um ambiente adequado, e aí vai trazer uma tranquilidade para todo mundo. Só que agora eu acabei de trazer um exemplo para você, de mulher para com homem. Sim. Porque, e ainda assim é bom ter esse cuidado. Mesmo que a sociedade seja patriarcal, é também importante que as mulheres tenham esse cuidado. Só que, com certeza, não tem o mesmo peso que, né, do contrário. E aqui eu não estou defendendo os homens no geral. Não vou fazer isso nesse momento. Não. Mas é importante que seja observado. Vamos, então, supor que o cliente homem dê em cima da profissional mulher. É importante que isso seja feito num ambiente adequado e não naquele momento em que estão conversando sobre o serviço que vai ser prestado ou sobre o produto que está sendo vendido. É importante. É claro que, às vezes, se há interesse mútuo, não é entendido esse assédio. Sim, sim. Mas é por isso que é importante observar o local. É importante observar o local, né? Mesmo porque se você está em uma situação profissional, não pode ser ultrapassada, né? Se você ultrapassar, você deixa de ser o profissional. Né? Então, perde um pouco o glamour da profissão, né? Eu vou dar um exemplo nosso na advocacia, né? Nós não podemos, de maneira nenhuma, nos envolvermos com clientes. Por quê? Sim, é importante. É importante, porque não só pela nossa ética, mas é uma situação moral. Porque se você se envolve, deixa de ser cliente, deixa de ser profissional. Né? E a tua tratativa com o fornecimento da prestação de serviço, ele vai ser dúbio, né? Vai ser questionável a partir daquele momento. Aqui no Brasil a gente não tem essa vedação legal, né? De, por exemplo, eu estou num relacionamento sério hoje, estou num namoro, eu posso advogar para o meu namorado. Sim, pode. Né? Assim, da mesma forma que eu posso advogar para um parente meu, para um amigo meu. Só que eu concordo que seja muito difícil. Porque emocionalmente confunde. Sim. Por exemplo, eu tenho lá um primo, hoje eu estou fazendo um processo para ele de consumidor, só que nem sou eu que trabalho diretamente na petição dele. Né? Claro que no final do dia eu estou envolvida, eu faço correções, eu sou advogado do escritório, mas as petições dele normalmente são elaboradas pelos meus assistentes. Porque se eu trabalho com aquilo, começa a vir aquela pressão de, meu Deus, eu preciso dar o meu melhor, acho que não estou fazendo o suficiente, quando na verdade eu faria
da melhor forma para ele, como eu faria para qualquer outro cliente. Mas justamente por conta dessa carga emocional que vem junto, às vezes é importante ter esse distanciamento. Na faculdade a gente aprende que advogar para si é advogar para burro, né? Não dá, né? Não dá. Eu aprendi da pior forma possível, né? Eu advoguei para mim mesmo. Olha, eu vou dizer que cada vez que eu peticionava naquele processo, eu tinha quase um infarto, né? Porque o fator emocional para escrever, e olha, e foram as piores petições, ainda bem que foi para mim mesmo, né? Foi as piores petições que eu fiz na vida, porque você não escreve nada com nada, você, né? É muito triste. Não, quando é com a gente, e a gente tem que ter o bom senso. Hoje, claro, a gente aprende, né? São vários anos na advocacia e na profissionalidade do direito. E a gente aprende, né? Isso é importante, né? O tempo nos traz uma carga muito boa. E hoje, jamais eu advogaria em causa própria. E isso que o doutor falou é muito interessante, né? Quando comecei a advogar, eu já abri meu escritório direto, o doutor fez o mesmo, né? E eu não sei como que era pro doutor em relação à cobrança de honorário, mas eu senti que eu me senti mais confortável em valorizar mais o meu tempo e o meu trabalho a partir do momento que meu trabalho ficou mais fácil. Então, hoje eu sei lidar melhor com esse tipo de crime, eu sei lidar melhor com esse tipo de processo. Eu consigo cobrar mais caro, consigo valorizar mais o meu trabalho, porque mesmo sendo mais fácil de fazer. Né? Mesmo que eu tenha uma tranquilidade muito maior e leve menos tempo para realizar. E isso é por conta do tempo. Pois é que o tempo te traz competência. Né? Sim. Você acaba seguindo, vamos dizer assim, você vai seguir uma linha, né? Vai seguir aquele caminho. Aquele caminho você já conhece. Então, você é competente para ir e voltar dele a hora que quiser. Né? Então, aí, óbvio, e cada vez que você vai fazer esse caminho em menos tempo, você pode majorar os seus honorários, né, da forma, óbvio, que a lei permita, né? Sim, sempre, com certeza. né? Eu digo assim que quanto mais velho, mais caro. Mas é porque sabe lidar melhor com aquilo, né? Sim, óbvio, né? Você tem experiência, o sentar na frente de um juiz e não gaguejar não é para qualquer um. Com certeza. Né? Então, tenho vários profissionais que eu respeito, né? E vocês sabem, né, que eu defendo vocês, advogados, todos os operadores de direito em geral, eu defendo com unhas e dentes, sempre fiz isso. Mas existe alguns profissionais que preferem nem dialogar com promotor, juiz, delegado, porque chega na hora, treme. Então, assim, nós, com o tempo, nós perdemos isso, porque entendemos que aquilo é a prática da advocacia. Não tem nada de errado em você impor a lei, seja para quem for. Então, fica tranquilo. E isso nos traz, além da gratidão, né, de saber que você pode fazer um trabalho com excelência, isso nos traz perante a sociedade a notoriedade que todo mundo busca. Né? Sim, porque todo mundo quer chegar, né, num lugar interessante de valorização, né? Então... Óbvio, é o ápice de qualquer profissão. Com certeza. E nós que somos profissionais individuais, né, profissionais liberais individuais, às vezes a gente fica buscando o nosso espaço no mercado, aonde quem sabe, vamos dizer assim, aonde você vai e quem é essa pessoa? Esse Dr. Massuqueta. Entendeu? Então, assim, é muito gratificante para nós como advogados. E a doutora, né, é uma grande advogada também, né, tem essa gratificação, porque é conhecida também aqui em Curitiba, né? Ai, muito obrigada, doutor, pelas palavras, mas... Vou fazer um adendo aqui, ó, vou fazer um parênteses, na verdade. Para quem não conhece, a doutora Gabriela Mafra é uma das melhores advogadas do PAD, tá? No nosso processo administrativo junto à OAB. Falou em Tribunal de Ética, doutora Gabriela Mafra. Então, você, advogado aí que um dia precisar, consulte Curitiba e venha conversar com a doutora Gabriela Mafra. Muito obrigada, doutor. Depois nós vamos cobrar aqui, o pessoal da produção vai canetear e vai cobrar o jabá. Muito obrigada pelo reconhecimento, doutor. Inclusive, eu abri mais agora no escritório. Estou trabalhando bastante com direito imobiliário.
Não sei para quais caminhos o doutor está seguindo. Criminal a gente sempre faz, né? Que é o que move, né? Eu virei apresentador de podcast. Não, mas isso é muito legal também. Eu participei de um outro podcast sobre empreendedorismo, né, no direito, e foi bem legal também, mas nunca participei de um podcast voltado para o direito especificamente. Isso é uma honra. Na verdade, o nosso podcast, ele foi criado voltado para o direito, mas para que tenha um entendimento do público geral. Porque na maioria dos podcasts voltados para o direito é aquele podcast com glamour, né? Então, assim, o glamour da advocacia usa-se o juridiquês. E, às vezes, não é entendível a toda a população. Eu sei que outro português, né? Não tem como. Eu sei que eu estou reaprendendo a conversar, né? Para falar palavras coloquiais, mas, com o tempo, eu vou conseguir conversar com todo mundo aí, e todo mundo que sentar aqui vai conseguir conversar, para todo mundo entender como é a norma. É porque é complicado também, né? Por exemplo, a primeira vez que o doutor deve ter visto um sistema jurídico é 100% outra linguagem. Sim. Você não entende nada do que está acontecendo lá porque você precisa ficar interpretando cada palavra que está escrito. Hoje em dia, com a tecnologia, o acesso aos processos está muito fácil, né? Isso tem os seus benefícios e seus malefícios. E o malefício que eu observo todo dia é que o cliente não entende o que está escrito lá, entra em desespero, tenta entrar em contato pelo WhatsApp para descobrir o que é concluso para despacho, para tentar entender o que é expedição de ofício. Sabe? A gente sabe de cor e salteado que concluso para despacho é que está na mesa do juiz para ele analisar o processo, para ter uma decisão simples. Mas e até explicar isso tudo, né? É um outro português. Só que é importantíssimo, porque está trazendo para mais perto os processos dos clientes. Eu tento sempre explicar muito bem para os clientes e aqueles que me perguntam, sejam clientes ou alunos, os termos jurídicos, né? Eu lembro que eu sempre fui um aluno muito curioso. Então, no primeiro semestre, onde que a gente não tinha nada, né? Nós tínhamos introdução ao estudo do direito, nós tínhamos filosofia, economia. Então, assim, não eram muitas matérias de direito. Eu já fui fazer uma matéria de redação jurídica. Legal. Desde o primeiro período. Então, eu fiz todos os períodos da faculdade de redação jurídica e aprendi termos, né? Então, a gente usava um dicionário de latim. Então, a gente aprendeu muitos termos que outros cursos não deram essa oportunidade. No meu curso teve. Mas lá atrás era diferente, né? Hoje em dia, o pessoal, eu vejo saindo da faculdade, não dá para conversar. Porque se você traz o fundamento jurídico de alguma forma para eles, tem agressão. Agressão verbal. Eu costumo dizer que falta de conhecimento gera agressão. Porque a pessoa se sente acuada e a única maneira dela conseguir sair daquela situação é sendo agressivo. É isso que a gente vê na segurança pública, é isso que a gente vê no judiciário. Então, eu falo sempre, né? Tenha um pouco mais de conhecimento de causa para debater com alguém. Porque o advogado, quando vai até você conversar, ele já está com conhecimento de causa. Ele já tem o conhecimento elencado. Chega lá, você sem o conhecimento, você vai ser agressivo com esse advogado. E é por isso que a gente vive debatendo, e todo podcast que nós gravamos é igual, no sentido da afronta às nossas prerrogativas, até por estagiários. Isso de afronta às prerrogativas a gente vê diariamente, né? No criminal a gente vê o tempo todo. Não é o lugar também da gente ficar apontando defeito no judiciário, etc. Por outro lado, quantas vezes o doutor já viu querer inverter a oitiva de testemunha só porque é mais fácil? Esse desrespeito de, não, o doutor não tem mais chance de fazer pergunta, juiz fazendo pergunta para testemunha. Isso eu ainda acho um absurdo tremendo da interpretação da redação do Código de Processo Penal, junto com a Constituição Federal, enfim. É um desrespeito direto, seja com o advogado, porque o advogado de defesa sempre está errado, né? E é uma coisa assim, complicada, porque eles interpretam o que eles podem, mas eu interpreto o que eles não podem. Exatamente. Entendeu? E por que o posicionamento dos advogados tem menos peso que a interpretação do promotor ou do juiz? Exatamente. E aí tem a ver com prerrogativa, né? Sendo que está lá escrito lá que todo mundo é igual, mas daí o promotor senta do lado do juiz. O meu conselho a todos os advogados que estejam nos ouvindo, o nosso público,
que está crescendo a cada dia, é que quando vê as suas prerrogativas ou até um ataque à norma sendo violada ali, abandone o ato, entendeu? Abandone. Eu vou ser condenado a pagar a indenização, né? É de 1 a 100 salários mínimos. Depois você recorre, você é advogado. Tá? Sobe e explica lá no STJ o que aconteceu, né? Explica no tribunal o que aconteceu, porque nós não podemos ser coniventes com isso. Essa inversão de testemunhas, quando é favorável para o rito da audiência, o juiz ele mesmo manifesta a vontade de fazer aquilo. Mas quando é um pedido da advocacia, né, um pedido do advogado, é negado. E é muito ruim se sentir constrangido, né? Porque a gente se sente constrangido. Sim, porque daí o juiz vem lá e manda um não e pronto, e normalmente não é com flores que a gente recebe esse tipo de retorno, e está na frente do cliente. Sim, mas assim, eu aprendi a responder à altura, né? Então eu consigo em ata e trago todo o dispositivo legal em ata para que eu possa, né, depois manifestar um pedido de nulidade daquele ato para refazer. Eu acho muito importante. Isso é uma dica importante. Quando você vê uma irregularidade, né, um ato sendo violado, manifeste na hora. Não perca a possibilidade de se manifestar naquele momento. Porque se você se manifestar tardiamente, você não consegue fazer a reforma daquilo. Isso é verdade. Na hora que acontece, já tem que pedir para consignar em ata, já tem que fazer um movimento na hora. Senão, depois não resolve mais. Daí precluiu, né? A doutora falou que hoje tem um bom conhecimento em empreendedorismo na advocacia. Doutora, o que seria isso? Doutor, é que o doutor deve advogar mais do que empreende. Na verdade, não. A minha história profissional iniciou no empreendedorismo, né? Eu tenho meu escritório de advocacia, mas eu tenho empresas também. Mas eu não consigo usar a minha advocacia. Eu não consigo empreender a minha advocacia. Entendi. É mais fácil eu empreender minha empresa de tecnologia, né, do que empreender na advocacia. Então, como, doutora, fazemos? Me explique, me ajude. Então, quando eu abri o escritório, só tinha eu, né? Então, eu era a pessoa que advogava, que atendia o cliente, mas também era a pessoa que fazia a limpeza do escritório, que lavava a louça, que fazia a contabilidade do escritório, fechava o livro caixa. Eu era a pessoa que fazia 100%. Com o passar do tempo, que eu fui contratando assistente, contratando estagiário, contratei o menino do marketing, é assim que eu chamo ele. Com o passar do tempo, eu fui entendendo que eu sou muito mais administradora do meu tempo e do tempo das pessoas que trabalham comigo, então, do que advogada mesmo. Hoje, o que eu faço que é tarefa de advogada? Atendo o cliente e faço audiência. Correção de peça, né? Daí pensar processo, etc. Mas elaboração de peça eu quase não faço mais. Então, isso é tudo, né, com os meus estagiários ou com meus assistentes, que eu organizo, que vou ensinando como escreve. E é engraçado que os meus assistentes gostam muito, né, de desenvolver, porque não é todo estágio que permite, é mais em escritório que faz artesanal, porque escritório que faz massa, que é escritório que trabalha para grandes empresas como bancos, telefonia, etc., é massa, né? Contencioso. É copia e cola de tese. Agora, num escritório como o meu, como o do doutor também, que é artesanal, que é pensado para cada um dos processos, precisa desenvolver cada uma das teses, precisa pensar... Claro que, às vezes, um processo é parecido com o outro, mas nunca são idênticos. Então, a gente sempre precisa pensar na estratégia de cada um deles. Eu sou a pessoa que, junto com a minha equipe, a gente pensa os processos, mas não sou mais a pessoa que escreve. Eu sou a pessoa que orienta, sou a pessoa que no final corrige, que eu mando protocolar, eu quase não protocolo mais. Então, hoje eu sou gestora de tempo e sou a pessoa que pensa dentro do escritório. Então, é assim que eu estou empreendendo. Sou a pessoa que está à frente com a contadora, que estou à frente com o menino do marketing para continuar nas redes sociais, para continuar gravando vídeo, vendo as melhores formas, mas não sou mais a pessoa que senta e começa a escrever uma petição inicial. Pois é, eu ainda gosto de escrever. Eu acredito que nem todo mundo, com o tempo, são anos, né?
Então, você acaba de alguma forma, não escrevendo tanto, né? Mas eu gosto de passar minhas madrugadas escrevendo e ser um criador de teses, né? E olha só, para vocês aí que usam o decreto imperial para se falar que é doutor, eu vou dar uma dica para vocês. Quando alguém for falar para você, não, advogado não é doutor, aí você pergunta à pessoa qual que é o instrumento que finaliza um curso de doutorado. É uma tese. Tá? Então, o advogado cria teses diárias. Né? E essas teses muitas vezes são aceitas. Muitas vezes nós temos êxitos, né? Temos mais êxitos do que como é que eu vou falar, doutor, para não ficar... Quero falar uma palavra que seja mais coloquial. Assim. Nós temos... Falta de sucesso. Falta de sucesso, exatamente. Nós temos mais êxito do que falta de sucesso. É verdade. Então, use assim, tá? Quando perguntarem para vocês, não venha com esse papinho de Dom Pedro. Daí você fala assim, não, olha, para concluir um curso de doutorado, precisa-se de uma tese. E eu crio teses diárias e as minhas teses são reconhecidas pelo judiciário, então eu sou doutor. Né? Mas para aquele que não tem doutorado, né? A gente fala que, né? Porque tem, né? É diferente, né? E é interessante, doutor, que até em relação às teses que a gente cria diariamente, é pensando direito, né? Porque não é um negócio que você aprende Nossa, o que a gente aprendeu na faculdade... não é nem metade do que a gente precisa para trazer sucesso nos processos clientes. A faculdade é direcionamento só. Sim, é só o muito básico. Eu vou dizer para você que eu acreditava que um curso de direito bem ministrado seria 8 anos, mais ou menos, para conseguir. Eu, né, fui professor, fui gestor acadêmico de instituição superior e eu vou dizer para você que o que eu vi na instituição, hoje em dia ainda pautado no clientelismo, fica muito difícil de você lecionar para ter êxito, que os alunos lhe vejam como mestre mesmo, né? Uma pessoa que transmitiu o conhecimento, porque você chega lá, você tem que vomitar o conteúdo programático da instituição e é muito triste. E é interessante isso que o doutor falou, porque não é só tempo de... não é só conteúdo que precisa receber. A gente não fala 8 anos, né, que o doutor falou. Não é só por conta de conteúdo. É também por conta de maturação do conhecimento. Óbvio. Precisa mastigar, trazer para dentro, internalizar mesmo o que está aprendendo. Porque senão... O doutor fez PUC também, né? A gente aprendeu lá a teoria do processo no segundo período. Aí começou o processo de conhecimento no terceiro período. O doutor já trabalhava em escritório, eu não trabalhava. Para mim, aquilo era tudo fantasia. Para mim, aquilo era... Estou aprendendo sobre um mundo novo. Estou lendo um conto de fadas aqui, porque eu realmente não fazia ideia. Aí, quando eu comecei a trabalhar com o processo, que eu fui começar a entender que aquilo era realmente aplicado. Sim. Tem uma diferença absurda. E eu escutava muito no meu tempo de faculdade que... Qual era o período mais difícil? Aí é o 11º. Com certeza. Porque quando você sai da faculdade, daí você sai da faculdade sabendo menos do que entrou. É muito complicado, porque o teu conhecimento, quando você entra na faculdade, é medido com o conhecimento dos mesmos alunos que estão ali. Quando você sai da faculdade e passa no exame de ordem, o teu conhecimento é medido com os advogados que já estão na carreira há muito tempo. Então, você não sabe nada perto de um advogado que tem 10, 15, 20, 30 anos de carreira. Impossível você adentrar no mercado do trabalho. Como a doutora disse, eu tive muita sorte, né? Porque eu estive no escritório da advocacia desde o primeiro dia da faculdade, praticamente. Eu lembro que iniciou as aulas no final de fevereiro, no início de março eu já estava no escritório. É um escritório familiar, era da minha família, mas eu tive a oportunidade que outros não tiveram, né? Eu tive a oportunidade de praticamente advogar, né? Depois dali eu fui para o Ministério Público, tive também o conhecimento da outra parte, né? Porque eu queria saber como funcionava o acusador, então eu fui, me empenhei para passar no concurso e fui para o Ministério Público e depois resolvi advogar, que eu vi que eu nasci em prol da defesa. Né? Mas isso é uma coisa interna mesmo, é vocação. Eu comecei no escritório modelo da PUC,
era o NPJ, só que era o remunerado mesmo, né? Não aquele que a gente faz obrigatório. Fiquei 10 meses lá, se eu não me engano, e depois no NPJ do criminal e depois entrei no MP Crime também. Então, eu tive, acho que foram mais uns 5 meses também com o MP Crime para entender como que era o outro lado. Odiei cada segundo. Nada contra, porque é uma instituição até que interessante, porém não vou aplaudir, não tô aqui para isso, né? Nossa, eu lembro, desculpa cortar, doutora, mas eu lembro que vinha os inquéritos eu trabalhei na Secretaria de Inquérito. Legal. Né? Aí vinha o inquérito para nós, eu lia o relatório da autoridade policial e eu falava, mas eu não vi crime aqui. Aí eu ia conversar com o pessoal, falei, mas não tem crime aqui. E era obrigado a fazer denúncia. Doutor, eu trabalhava fazendo alegações finais. Então, no final da fase de conhecimento. Teve uma vez, e foi aquilo que me tirou do MP. Foi aquilo. Eu peguei um processo de uma mulher que tinha tentado furtar. E qual que era a tentativa de furto? Ela tinha ido para lojas americanas, 2 dias antes do Natal, e tinha tentado furtar um brinquedo. Para mim aqui, primeiro que o princípio da insignificância, né? O Ministério Público tinha que ter feito isso lá no começo, nem oferecendo denúncia. Não tem como. Mas ok. Aí, 2 dias antes do Natal, ela com um filho pequeno, não me parece que aquilo era um crime muito absurdo assim pro MP estar perdendo tempo, sabe? Pro judiciário todo estar perdendo tempo. Aí eu fui lá, conversei com a promotora na época, e aí ela analisou o processo, ela disse, olha, isso era 2017, tá? Como a Ré tinha uma passagem em 2003 por tráfico de drogas, foi uso, hoje é o artigo 28, eles não podiam pedir absolvição dela. Aí aquilo pra mim, eu falei, não, isso é um desserviço. Isso é desserviço. Aí eu... No júri, nós temos um embate bem grande com o nome promotor de justiça. Mas com certeza. Porque o fato de condenar e absolver não quer dizer exatamente que fez justiça. Justiça é analisar todas as nuances processuais e realmente esse réu foi condenado porque teve participação ou foi absolvido porque não teve. Nós temos réus absolvidos no tribunal do júri que tiveram participação e temos réus condenados que nunca tiveram participação. Então, assim, esse nome, promotor de justiça, tinha que ser revisto, né? Porque ele não faz justiça. Né? Imagina uma mãe, né? Podia até alegar um estado de necessidade, né? Natal, né? Precisava suprir a criança, um brinquedinho, um brinquedinho com valor mínimo ali, né? Falar, ou até na delegacia, repara, né? E eu publiquei um artigo há uns anos atrás, eu acho que 2014, por aí, sobre políticas restaurativas. Você veja, em 2014 nós já estudávamos, né? Eu acho que não me lembro em qual posto que eu fiz, que eu publiquei esse artigo, em 2014. O teu caso de 2017. Então, poderia ter políticas restaurativas face à loja que foi furtada, né? Ainda mais um crime... Ela tem um crime de posse. Não era posse? Não. É tentativa de furto? Não, tentativa de furto, mas ela tinha um crime de 2003. De posse de droga. Posse... Para uso pessoal. Para uso pessoal. Nossa, é horrível, entendeu? Não, uma coisa tem nada a ver com a outra. Não é crime... não era nem o mesmo tipo de... Não, juizado especial. E daí levar para crime comum. E detalhe, né? Eu ainda entendi que era... Pra ver como era a cabeça do advogado, né? De defesa e não de promotor da acusação. Era crime impossível, obviamente. Porque ela estava no meio da Americanas, no do Shopping Miller. Essa mulher jamais ia conseguir sair dentro da Americanas, sair por toda a segurança do shopping e furtar o brinquedo. É absolutamente impossível. E então, mesmo assim... Vamos lá, a pergunta que todos querem fazer. Essa pessoa foi condenada? Eu não faço ideia, porque eu fui convidada a me retirar logo depois. Você não era conivente à política de denúncias, a indústria de denúncias do Ministério Público? Não, e é absurdo. Não, absurdo.
eu não sei até onde a gente pode falar mais sobre isso. Por outro lado, daquela vez eu pedi, a promotora disse que não, que eu tinha que pedir a condenação dela mesma. Eu me lembro que eu saí de lá, eu acho que eu devo ter ficado uma meia hora, mas assim, eu chorei. Porque aquilo não tinha nada a ver comigo. E eu não sei se foi no dia seguinte ou logo na semana seguinte que daí me chamaram para... me falaram que talvez meu perfil não fosse mais adequado. Aí aconteceram algumas coisas que eu fiquei mais umas 2 semanas e meia, 3 semanas, mas enfim, detalhes. Mas é isso, realmente eu não compactuei com aquilo, não fazia sentido. Você sabe que aqui em Curitiba nós temos um promotor que eu admiro. E eu espero Jackson Zílio? eu espero que ele não esteja vendo. O Dr. Jackson é uma das pessoas, né, salvo engano, que tem mais processos administrativos contra eles junto ao MP. Por quê? Porque ele pede absolvição. Se ele analisa, né, analisa e vê que o caso é de absolvição, ele pede. Então, eu admiro ele muito como ser humano. Já tive oportunidade de advogar em várias audiências que ele foi promotor. E eu não sei como está o cabelo dele hoje em dia, mas eu admirava a coragem dele de usar aquele cabelo. Doutor, se estiver assistindo, chegar até você isso, nós temos uma grande admiração. Não só eu, como a doutora que falou seu nome antes de eu citar, nós temos uma grande admiração por o senhor ser, sim, um promotor de justiça. Ele tem esse título. Sim, óbvio. Quando eu trabalhava no NPJ da PUC, eu vi vários processos dele. E era assim, ó, e era exatamente como o doutor está falando. Se ele via que não tinha prova suficiente, absolvição. E a mesma coisa acontecia com aquele juiz Alexandre Moraes da Rosa, em Santa Catarina. Mesma coisa. Não tinha prova suficiente, absolvição. Só que parece que isso é perdido em algum momento, né? Por juízes e promotores. Eu acho que o juiz é um pouco mais ego. É uma profissão, eu acho que um pouco ingrata para eles, assim, né? Eles têm um poder que para eles é incalculável, né? Eu nunca entra na minha cabeça, está nítido a falta de provas para um juiz condenar e ele condena. Não consigo entender. Parece, no meu ver, parece que ele está jogando no colo do desembargador. Não, eu condeno aqui o desembargador os desembargadores que reformem. E às vezes fazem pior, né? Aqui eu só estou falando às vezes de modo bem tranquilinho. Vou contar um caso pro doutor. Aqui a gente não conta caso, doutor. A gente conta causo. Muito obrigada. Então, vou contar um caso pro doutor. Tá. Veja bem, me diga o doutor qual crime que é, ok? Então, o meu cliente tinha coxa branca, tinha saído de um jogo e ele não era um atletiba. Não era. Mas eu não sei por quê. Tinha 2 jovens, um casal de irmãos com a camiseta do Atlético. Aí eles estavam todos ali no terminal do Cabral, naquela parte que fica embaixo, é um túnelzinho que tem ali embaixo. Um monte, mas assim, eu tô falando de mais ou menos 10, 12... nem era tanto assim, né? 10, 12 torcedores do Coxa Branca e 2 do Atlético. Quando essa piazada viu os 2 torcedores do Atlético, foram pra cima. Mas do rapaz e não da menina. A menina foi indo pra frente, e foram meio que segurando o rapaz ali, dando aquela intimidada. O meu cliente, nesse momento, ele estava perto, não estava intimidando diretamente, mas estava perto. E até que em determinado momento começou a ficar muito agitado. O meu cliente, ele foi se retirando, tá? Então, tanto que tem filmagem disso e ele vai saindo mesmo. Ele estava com o primo e o primo vai saindo também. Nem dá pra ver mais os 2 na filmagem. Só que a piazada que tava ali, ficaram em 3, 4 mais ou menos. E um deles fez o rapaz do Atlético tirar a camiseta. Tirou a camiseta e aí a irmã dele catou ele e os 2 foram embora. Resolvido o problema, mas não partiram para agressão física mesmo, tá? E aí, o meu cliente, ele não me contratou na época, não me conhecia. Ele respondeu ao processo. Eu não lembro se ele estava com outra... Eu acho que era advogado da Ativa. Eu não sei se era da Ativa ou se era outro advogado constituído. Mas, enfim, foi condenado. Beleza. Quando ele chegou com essa história no meu escritório, ele falou, eu quero que a doutora faça um recurso. Eu falei, vamos fazer então, deixa eu pegar a sua sentença. Ele falou, qual que é o crime, doutor?
Complicado, né? Mas você vai me dizer... Vai só um pouquinho, deixa eu... Não, é complicado, doutor. É porque assim, ó, se eu fosse forçar muito... Se tivesse um pouquinho mais de história, dava pra encaixar alguma coisa. Exatamente. O problema é que você vai concordar comigo que não foi pelo crime que ele foi condenado. Tá. Ele foi condenado pelo crime de roubo. Mas levaram a camisa? Levaram a camisa, doutor, mas da onde eu achei que ela tinha pego o rapaz com a camisa e levado embora. Não, se levaram a camisa, poderia... Roubo, doutor. Poderia. A gente tá falando de ofensa à honra. Não, a ofensa à honra, tudo bem, mas... No máximo, pagar ali os duzentão que certo era a camiseta. Ofensa à honra, se a camisa ficasse com ele, poderia ser uma ofensa à honra, deixar ele sem camisa no terminal ali, o constrangimento, mas eles se levaram a camisa, doutora... Ah, doutor, roubo? Roubo. Roubo pra mim é forçar. Roubo pra mim é querer pegar aquilo pra si ou pra outrem, etc. Mas não pra ofender, porque ele tá usando uma camiseta do time alheio. Eu preciso ler o seu processo. Agora, não sei o que eles fizeram com a camisa depois, né? Mas se levaram ou para si ou para outrem. Não, né? foi pra humilhar mesmo o rapaz. Tipo, você é atleticano, não merece usar esse lixo, etc. E teve êxito nesse recurso ou ainda tá... Ah, doutor, claro que não. E me falaram que... Eu peguei e falei que podia ser muita coisa. A gente podia falar aqui de crime contra a honra, a gente podia estar falando eventualmente de, sei lá, terem causado um prejuízo emocional. A gente pode pensar em outras coisas, só que eu falei que eu não ia fazer o trabalho do Ministério Público, né? Então, não tô aqui para isso. Só tô dizendo que não é roubo, é outra coisa. E aí, se for condenado por outra coisa, aí a gente conversa. Mas roubo para mim não é. Mas aí os embargadores falaram para mim que como o crime era muito... como foi muito perigoso o que eles fizeram e não tem respaldo de pena suficiente para um crime de ameaça, um crime de uma eventual tentativa de lesão corporal, por exemplo. Nem sei se cabe tentativa de lesão corporal, mas ok. Como a pena ia ser muito branda e o que eles fizeram foi muito absurdo, tinha que ser crime de roubo, porque a pena é mais alta. Não, mas isso não pode existir. Eu sei. Ou é ou não é, né? Então, se você tem essa decisão... Isso foi falado. Foi falado. Mas o bom é que tá gravado, né? Mas foi falado... Tem que subir, doutora. Já subi. Já subiu? Sobe que vai ter reforma aí, né? Não, crime de roubo é absurdo. Não. Olha só. Eles partem de uma premissa que é meio contraditória, vamos dizer assim. A premissa que é? Roubo, né? É se a vítima vê. Furto, se não ver. Para eles só serve isso. Viu? Vi. Então é roubo. Né? Furto. Não viu? Furto. Tá? E é isso que eu escuto dos delegados. Às vezes eu vejo cada coisa, falo, doutor, isso é apropriação indébita. Doutor fala, eles nem sabem que é apropriação indébita. E eles fazem o flagrante da forma que eles querem. E aqui em Curitiba é muito triste, né? Desrespeita a lei de abuso de autoridade, porque segundo a minha colega advogada, doutora Vanessa, né, ela diz que bate o pé e não deixa o flagrante acontecer de madrugada, porque diz que a lei de abuso de autoridade preconiza não poder flagrantear depois das 8 da noite. Mas eu nunca consegui isso. Uma vez tentei bater o pé, eu fui preso. Mentira, não fui, não. Mas eu acredito que isso pode acontecer, porque aqui em Curitiba os flagrantes acontecem todo dia, toda madrugada. Fora que é ruim lá. Nossa, aquela delegacia é horrível. Horrível. Você sabe que todo podcast que a gente senta aqui, a gente fala sobre a delegacia de Flagrantes de Curitiba. É horrível, é a pior delegacia que tem para se trabalhar. Maltratado o advogado. 100%. Ficamos 7, 8 horas. Assim, ó. Se não tem advogado, a oitiva acontece em 1 hora. Se tem advogado, leva 7 horas para acontecer a oitiva. E é um desrespeito imenso. Eu nunca cheguei nem 7 horas, doutor, mas assim, de madrugada, cheguei. 2 horas e meia, para mim é demais para minha cabeça. A doutora Vanessa, que eu acabei de citar aqui, ela chegou uma vez 9 horas da noite lá e estava demorando. E daí ela bateu o pé, falando da lei de abuso de autoridade, e ela falou, então tá bom. Então, espera aí que a gente vai fazer a oitiva. Mas eles não chamaram ela ficou até 8 da manhã. Aí quando ela foi reclamar que era 8 da manhã já, eles falaram assim, não, agora a gente pode fazer 8 da manhã. Entendeu? Então, assim, é uma excelente advogada também. Gosto muito do trabalho dela. Ela milita em Campo Largo, Paraná. Interessante. E ela faz bastante júri
e assim mesmo. E ela é uma advogada que se impõe assim de uma forma que eu vejo pouco, né? Ela é uma advogada que chega lá e se impõe. E eu não vejo, e o que estraga a advocacia é isso, eu não vejo muitos advogados se impondo. Eu falo assim, ó, o dia que a advocacia parar, fala assim, ó, a gente vai ficar 5 dias sem trabalhar. Pronto. O advogado é indispensável à manutenção da justiça, né? Estamos lá na Constituição. Se você parar 5 dias, cara, começa a vir o respeito novamente, porque daí todo mundo que vai preso fala, eu quero um advogado, e na hora do vídeo da oitiva se impor, não vou falar nada porque eu quero meu advogado, você não pode me prender, eu quero meu advogado, né? Sem advogado você não pode fazer a oitiva. Pronto, nós vamos começar a ver igual nós vemos nos filmes americanos, que a pessoa não pode nem conversar com o custodiado sem a presença de um advogado. E isso é o sonho, né, de todo advogado, que aconteça as coisas da maneira que rege o nosso ordenamento jurídico. Pois é. E é interessante que é dentro das delegacias que começam os primeiros abusos de autoridade mesmo, né? Sim, óbvio. E os clientes às vezes pensam, não vou pagar para o advogado vir, ou não consigo pagar para o advogado vir, e é ali que começa a dar o desastre do andamento dos processos. Você sabe que foi instituído, há uns anos atrás, o advogado plantonista nas delegacias? Não, delegacia não. Foi instituído nas varas, né? Vara de família, justiça especial, e tem o advogado plantonista. Ele recebe pelo Estado como dativo. E eu não sei por quê, se existe uma lei em 2019 que instituiu estar acompanhado por um advogado e várias pessoas não estão acompanhados porque não têm condições financeiras ou não tem nem como ligar para alguém para pedir um advogado, deveria ter em toda a delegacia de flagrante um advogado plantonista. Não, essa ideia é genial, doutor. Eu concordo 100%. Eles falam que não tem... Quero ganhar o prêmio Inovar faz uns 10 anos. E eu já propus isso na OAB, nós lutarmos em face disso. Vai beneficiar muitos jovens advogados, né? Podemos usar os advogados da comissão de advogados iniciantes, né? Da CAI, e dali a gente coloca lá na delegacia 1 por dia. E você veja, não tem essa atenção toda dada, até porque falam que na fase, em sede inquisitorial, não precisa de contraditório, né? Quando, na verdade... Em tese, né? Só que é aqui que precisa. Por mais que o nosso Código de Processo Penal discipline dessa forma, mas... Tem Constituição Federal para isso, né? Para resolver esse problema. Exatamente. O direito, ele é regido pelo common law, né? Então, vamos deixar mais claro. O direito é regido pelos costumes, né? Então, se é regido pelos costumes, hoje em dia a gente vive outra época. Sim. Nós tínhamos a fase inquisitória lá em 1943. Né? Sim. Depois vieram dentro do regime militar, depois que vieram os diretas já deveria ter mudado isso, porque não é o início da amplitude, né, de defesa tem que ser no inquérito policial, porque é barato para o Estado fazer isso, porque não vai manifestar a máquina judiciária. Sim. Se conseguir fazer ali. Antigamente, eu via delegado de pulso, que sentava com o cliente e entendia o que aconteceu na situação e deixava de flagrantear porque entendia que não houve um crime, né? Fazia um termo circunstanciado ou até, às vezes, não havia nem uma infração e mandava embora. Hoje em dia, não. Hoje eu vejo um delegado robotizado. Todo mundo que chega é flagrante. Todo mundo. Você vai conversar, olha, prerrogativa do advogado. Quero conversar antes com o delegado. Quero entender a situação. Nem chegou a ele. Ele não chega. Ele não sabe debater sobre o assunto. Né? E é muito triste essa situação. Eu sei que eu falo muito, às vezes, triste, porque isso me deixa muito triste. E o doutor já fez pedidos na delegacia, tipo, para ouvir uma testemunha, para alguma coisa, e eles ficam tipo, não, aqui não é o momento, faz depois no processo? Sim, na delegacia nós não conseguimos nada. A única coisa que conseguimos é
a cópia dos autos de inquérito. E olhe lá. E olhe lá. Porque às vezes tem número de processo. Tem número de processo eu não consigo. Uhum. E isso é extremamente comum, né? Eu falo com o escrivão, enfim, converso. Ele fala, não, doutora, ainda não tá no Projude, mas liga daqui a pouco que vai estar. Aí eu ligo, doutora, já subiu, já tá em outra vara, já tá na vara, não consigo mais te passar o número do processo. Mas aí eu tenho que me desdobrar para resolver. Teoricamente, né, se eles gostam de fazer valer o artigo 7º do CPP, eles têm que também valer o que está disciplinado de orientações a eles, que é comunicar o flagrante na hora que acontece o flagrante. Muitas vezes você tem um plantão que faz o primeiro flagrante ali e eles vão deixar para comunicar tudo no final do plantão. Né? E para nós isso é um cessamento de defesa. Por quê? Porque se eles comunicam na hora, a gente já pode juntar um HC para o juiz, né? Já pode ir resolvendo o nosso jeito. E resolver, né? Ali, porque muitas vezes, né, hoje em dia, com o processo totalmente digital, às vezes a gente fica carente. Esses tempos atrás eu consegui êxito, mas tive que implorar lá para o relator para ele entender antes dele se manifestar, né? Eu tive que implorar para ele entender que fazia 3 dias que não tinha sido comunicado o flagrante dele e a gente não tinha o número de processo principal e que eu deixei até de fazer o HC para o juiz, porque eu não sabia para qual juiz que eu deveria mandar. Aí eu não ia jogar direto no plantão. Aí eu peguei e falei, não, vamos jogar pro tribunal. E daí chegamos lá e conversamos, né, a situação, e mesmo assim ele me deu uma paulada, dizendo que ia decidir a favor. Inclusive, vamos enviar para a doutora essa decisão, porque ele diz que ele não era competente a decidir, mas mesmo assim ia decidir, né? Mesmo explicando. Mas são nuances da advocacia. E isso é fazer advocacia. Porque esse tipo de solução... Primeiro que esse tipo de situação nem é dada dentro de uma faculdade, né? Esse tipo de problemática não é trazida. Não é trazida, mas nós temos a solução, doutora. Logo, logo estará aí com vocês o nosso curso de prática da advocacia criminal e prática da advocacia de outras vertentes também, porque tem outros profissionais que vão colaborar para que vocês possam se manifestar como advogado, fazendo valer a norma. Tá? Doutora, deixa para o nosso público como encontra a senhora. Eu tenho um perfil no Instagram, que é o @GabrielaMafraDV. O pessoal vai colocar aqui embaixo. Vai falando que o pessoal vai colocar aqui embaixo. Muito obrigada. Por enquanto eu não tenho TikTok, mas eu tenho YouTube, então Gabriela Mafra Advogada. Obrigado, doutora. Doutora, o nosso tempo se foi, tá? Que tristeza. Isso é triste, doutor. Quero agradecer a senhora por essa companhia, esse papo gostoso, entendeu? O papo de quintal, é falar mesmo assim tranquilamente, né? E deixar fluir, tá? E mais uma vez, o espaço sempre estará aberto para a doutora. Eu quero agradecer a oportunidade, gostaria de ser chamada mais vezes, gostei muito desse papo. É sempre importante falar sobre direito mesmo, sobre advogar, que esse papo a gente infelizmente não consegue ter todos os dias, pelo menos eu não, porque eu não tenho o quintal do direito, mas o doutor tem mais disso. E, enfim, uma enorme honra estar aqui contigo. Muito obrigada. Obrigado, doutora. E vocês que gostaram do que viram, compartilhem, curtam, aperta o sininho lá, nos sigam nas redes sociais. E aqueles que não gostaram, também compartilhem, porque vocês não são obrigados a ver isso sozinhos. Muito obrigado a todos e até a próxima.